não somente no Marrocos, mas nós vemos em diferentes partes, né? Se você sai do Marrocos indo em direção ao Oriente Médio, você começa a perceber que a perseguição ao cristianismo é bastante acentuada. E eu estou disputando aqui com um menininho que está bem bravo que não ganhou o sorvete que ele queria. Mas nesse processo, a gente começa a ver que existem muitas diferenças entre um lugar e outro, entre um país e outro. Por exemplo, no Marrocos, definitivamente era proibida a existência da igreja com convertidos marroquinos. Por outro lado, eu, como estrangeiro cristão, podia ir à igreja e me reunir aos domingos com os demais estrangeiros cristãos. Isso não era um problema. O problema era quando eles percebiam que eu estava falando de Jesus para um muçulmano, e aí, quando havia uma conversão, o risco de perseguição a nós, expulsão do país, ou também o risco de esse marroquino ser preso, ser torturado até negar a fé em Cristo e voltar ao Islã, é uma realidade muito forte. À medida que você vai caminhando para o Oriente Médio, você chega no Egito, e no Egito existe uma igreja ortodoxa que foi fundada, segundo a tradição, pelo evangelista Marcos. Então, é uma igreja que existe há 2000 anos. Portanto, se você nasceu dentro de uma família cristã, é ok para você ser egípcio e falar que você é cristão. Mas se você nasceu no Egito, numa família muçulmana e se converteu a Cristo, aí você pode ser perseguido. Você pode, como egípcio, se converter do cristianismo para o Islã, mas você não pode fazer o sentido contrário, e eles entendem que isso é liberdade religiosa. Afinal de contas, você pode exercer o seu cristianismo se você nasceu num lar cristão, e você pode se converter ao islamismo caso você tenha nascido num lar cristão. Quando você vai para o Líbano, existe uma igreja oficial. Quando você, evangélico, ortodoxo, etc. Quando você vai para a Síria, existe uma igreja oficial. Quando você vai para a Jordânia, para o Iraque, existe uma igreja oficial. Todas essas igrejas compostas por árabes, que são, na sua grande maioria, de tradição cristã, cujos antepassados são cristãos há 2000 anos. Mas se existe conversão de um muçulmano para o cristianismo, aí a perseguição se dá de uma maneira muito mais acentuada.